Colega do YouTube, eu venho trazer para você aí um vídeo resumo, né, que não deu para mim finalizar esse vídeo no momento que eu estava fazendo a filmagem. Ele cortou, né, acho que por insuficiência de memória do aparelho, do equipamento que está gravando, né. Então eu estou retornando aqui para dar um resumo, né, do circuito que ficou para eu finalizar para vocês. Que esse circuito aqui é um circuito de solução para estar reabilitando, né, as fontes, né, de funcionamento da placa de som do som Sony GTR HCD GTR 333, né? Tem um 555 e assim por diante, que é as mesmas fontes, né? Só manda assim que tem mais amplificadores, né? Tem mais saída, vamos dizer assim. Esse é de duas saídas, tem um de 13 e tem um de 4, que é tem esse mesmo circuito aqui. Então eu vou estar resumindo para vocês aqui, né, esse som na ocasião que eu estava mostrando no vídeo primeiro ali desse mesmo artigo, né? A respeito dessa plaquinha, que é uma plaquinha de estratégia, né? É que eu estava falando no outro vídeo e futuramente eu vou estar desenhando ela no Proteu e outros tipos de ferramenta que é mais como ferramenta de trabalho, né? E eu vou já explicar para vocês que no vídeo anterior não deu tempo, tudo, né, para falar sobre tudo. O som está funcionando com essa placa, né? Essa placa ela faz o equilíbrio de todas as fontes que tá ali, né? Esse som também ele veio com proteção e depois que eu liguei a placa ele funcionou, PWM tudo lá, tudo certinho, mas não modulava. O som estava muito baixo na saída. Só numa saída saía muito baixinho mesmo, que no vídeo lá que vocês for acompanhar no vídeo 1, você vai ver que o som só fazia riscar um pouquinho na caixa. E era consequente de um erro, de um falho de um pré que eu já tinha monitorado aqui. Eu já tinha monitorado, eu até falei naquele vídeo que eu ia trocar, eu troquei, que foi esse pré aqui, esse 6 aqui, ó. Esse 6 aqui, tá vendo? Do pré, que é o 4407, a marcação dele. Eu troquei, funcionou, né? O som voltou a funcionar. Como vocês podem ouvir ali. Mais próximo da mercadoria. É por conta desses cuidados que a aposentada... No máximo ele só fazia um balançadozinho. Então vou estar refazendo esse vídeo como eu estou fazendo agora, para apresentar o circuito, terminar de apresentar o circuito e as utilidades, né, desse circuito. Então, ou seja, eu ainda vou mostrar para vocês que a respeito do circuito, que esse que está aqui é esse circuito aqui, né? Que deu falha, né? Esses transistores estão com defeito, esses N aqui estão com defeito e esse 6 aqui eu tirei do lugar que está estourado. Está só na marcação aqui, ele existe aqui no lugar, tá, pessoal? Então no caso aqui eu estou com um circuito paralelo aqui do lado que eu criei para poder fazer a manutenção do som. Então a estratégia é, esse circuito aqui faz esse daqui. Consequentemente, esse daqui falhou, então para eu não ficar esperando o componente chegar, ao mesmo tempo sem poder dar aquele orçamento para o cliente, porque estou com receio do que está acontecendo ali. Então sem essa fonte aqui o som fica todo paralisado, né? Vem para cá. Fica todo paralisado, então eu dei uma pausa aqui porque eu estava olhando um negócio, um detalhe aqui. Então fica todo paralisado, então fica sem você poder ter aquele, assim, a certeza do que está acontecendo. Então depois dessa plaquinha aqui, eu já vi o que está acontecendo no som. Eu já vi que depois disso ele tinha um defeito no pré. Já resolvi o defeito do pré. Ele já está funcionando tudo. Só que aí o que é que eu vou referir para vocês ver que tudo está autêntico aqui, direitinho. Eu vou arrancar esses dois transistores do lugar para completar o raciocínio da plaquinha ali. Que eles estão aqui, mas eles não estão atuando porque ele só atua quando esse está no lugar, que é para poder transferir essas tensões que estão aqui para cá. Eu já falei no vídeo 1, eu vou dar uma pausa. Não, dar uma pausa não, vou pedir uma pessoa segurar aqui. Eu estou filmando para poder fazer a extração dos componentes. Eu vou desligar o som aqui, ó. Deixa eu ver aqui. E depois eu vou medir a extensão da plaquinha e explicar sobre ela mais. Estou desligando aqui. Vou remover as peças que estão aqui para vocês verem que essa plaquinha só que está atuando no lugar desse circuito aqui, que é esse circuito aqui, ó. No esquema, tá? Por exemplo, mesmo se vocês ali, por acaso esqueci o vídeo, não der tempo de mostrar o esquema para vocês, mas o esquema fica sendo esse que está aqui.
Só que o CI que está lá é outro. O CI que está lá é um CI, é o LM 358N, né? E os transistores são BD 135, pode ser 135 também, mas é o 139 e o 140. Pode ser de 135 e 136. 135 e 136, entendeu? Então, vocês ficam, vocês ficam aguardando aqui, eu vou estar tirando esses componentes, eu desliguei o som, vou tirar da tomada. Tirei a tomada, ou errado, a tomada dele vai ser... Só segura aí que eu vou descarregar aqui a fonte para poder remover os transitores. Eu vou ver se eu consigo tirar por cima mesmo. Vou pegar um componente aqui para descarregar. Pronto, mas acho que nessas alturas já descarregou. Então, já fui lá, já peguei, vou descarregar aqui essa fonte aqui mesmo. Essa fonte é a fonte máxima. Agora eu vou tirar os componentes, isso aqui do lugar, que é para não cair nenhum pingo de solda em cima. Vou pegar o ferro aqui. Se uma pessoa para me ajudar aqui para poder... Eu não consegui dar uma aferição melhor no outro vídeo porque eu estava sem a ajuda. Eu vou desconectar aqui o plug da fonte. Vou tentar tirar, como eles estão ruins mesmo, eu vou tentar tirar ele por cima mesmo aqui. Vou ver se o ferro vai ajudar aqui. Vou ver se eu consigo tirar ele por cima, que não é uma forma correta, mas eu vou adiantar aqui por causa do vídeo. Senão eu vou ter que tirar toda a placa, isso vai atrasar todo o processo do vídeo. Aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar uma ferramentazinha aqui para puxar ele. Se eu não ver se não dá para puxar com facilidade, eu vou ter que desmontar mesmo. Não vai dar não, eu vou ter que tirar a placa do lugar. Pronto, pessoal, tá aqui, ó, foi tirado, né, os componentes. Tá aqui, eu tirei aqui os dois transistores, né. Tirei aqui os dois transistores da posição aqui, ó. Tirei esse. Os N estão abertos, né. Eu já tinha tirado o CI antes, que estava funcionando com os dois transistores, porque assim, esse circuito aqui, ele está neutralizado, eles estão assim, sem função por causa do CI. Porque o CI pega, ele é alimentado, o CI, isso aqui é a alimentação do CI. Esses dois transistores de alimentação desse CI faz a alimentação Zener fixa, né? Faz uma alimentação fixa para esse CI de 9,6, né, para o ponto mais e o ponto menos aqui. Esses dois CI faz isso, né? Controlado por esse Zener na fonte maior de 77 volts. Né? 78, 77, 78, eu sempre oscilo um pouquinho, né? É multímetro, né? Coisa de multímetro. Então 77 volts, né? Então ele faz ali, faz a fonte equilibrada mais e menos para o menos e o mais aqui do CI, a entrada, né? V mais e V menos. E aí sucessivamente ele entrega uma tensão aqui na saída, um valor aqui de tensão na saída, que é o valor das duas tensões do capacitor, que fica equilibrado no CI e sai aqui. E daqui é distribuído para toda essa malha aqui, ó, tá vendo? Essa malha aqui, ó, negativa aqui, onde eu tô ligando esse ponto aqui, que esse ponto aqui, esse ponto ali, é esse ponto aqui. E que aqui é todo ponto que equilibra os terra, né? Os terra que equilibra todas as fontes. Inclusive que equilibra a fonte do 5 mais, 5 menos, que equilibra as fontes do pré. Todas essas fontes, esses reguladores que estão aqui, todos esses componentes que estão aqui são equilibrados com essa referência aqui. Ó. Com essa referência aqui, não é com essa referência aqui, é com essa referência aqui. Com esse massa, seria o massa, né? Já que o transformador ele não tem o massa, ele é só uma fonte mais e menos alta, então ele faz aqui uma fonte, faz um massa, né? Que é o produto dos dois lados, do DR e do positivo. Entendeu?
Então essa plaquinha é o mesmo circuito, esse mesmo circuito que está aqui, que foi neutralizado, ele foi reconstruído aqui para poder fazer com outros componentes diferentes, né? Aliás, com características iguais, mas componentes diferentes. Eu não sei se falo que é o componente que é diferente, é a característica, mas vamos dizer assim que são componentes comuns, né? Mas assim, que ali são SMD e são uns componentes, vamos dizer assim, os Zen de uma certa precisão ali, da Panasonic, aqui já os Zen avulso, né? Esses Zen aqui são Zen de 5,1, tá ligado em série para fazer a tensão de 10 volts, né? São de 5,1 cada um, estão ligados em série, porque eu não tinha Veja bem, como esse circuito é um circuito de estratégia para poder estar fazendo o som funcionar, independente dessa fonte estar atuando, porque sem essa fonte o som não vai funcionar, porque tudo fica em desequilíbrio, né? Todas as fontes e proteções ficam em desequilíbrio, então ele fica um som inoperante. Então nesse caso aqui, essa plaquinha é uma plaquinha de estratégia para essa finalidade, para poder dar orçamento, esperar um componente chegar, verificar antes de tudo que está acontecendo. Não tenho esse transistor, eu não tenho esse. Está em falta aqui na oficina. Eu também não tenho o CI, eu tenho o transistor, não tenho o CI. Eu tenho o Zen, mas não tenho o CI. Eu tenho uma placa aqui que tem uma coisa, mas já aproveitei, já para outro som, já levou, já foi embora. Essas são peças que vão embora, né? Não fica aqui na oficina. Sempre está sendo utilizado e reutilizado. Então, essa plaquinha é a estratégia para esses fins, né? Esse tipo de modelo, esse modelo de som aqui da Sony, que tem essa fonte aí, né? Que é um terra virtual. Não digo virtual, um terra, flutuante, né? Massa flutuante, que ele depende desse seisinho aqui para poder o som ser estabilizado, todas as fontes ser estabilizadas, né? Precisa dessa referência aqui. Então aqui tá, ó, o seisinho. Esse aqui é outro CI, é o LM operacional também, só que é o LM358N, 2 BD, um BD 139, um BD 140, dois resistores de 10, lá são dois resistores de 22 que vão somar 11K cada um. Aqui eu já botei dois de 10 porque tanto faz ser de 10 ou ser um pouco mais. A corrente que vai ser entregue no emissor dos transistores são aquela referência, são a referência do Zen. Então pode ser que eu coloque aqui um resistor de 10, um resistor de 15, inclusive de 11 mesmo, se fosse possível achar um de 11, mas de precisão. Mas assim, é só aquilo que vai ser definido por corrente, né? Que a resistência que eu vou colocar aqui é o que vai definir também de corrente para a saída. Mas como todos vão aferir uma baixa corrente na saída, então... E o CI, ele é um CI que tem um limite de corrente, mas pode funcionar dentro de uma vasta, né, variação de corrente, não seja tão alta. Então é isso daí. Então tá montado aí dessa forma aí para poder, como estratégia para poder resolver o problema do som, e eu consegui resolver. Eu já liguei para vocês, vou estar ligando de novo sem os componentes ali, porque estavam os componentes no lugar mais só para finalidade de apresentação, para vocês verem que é isso daqui que está funcionando. Eu vou ver se eu consigo aferir algumas tensões aqui após eu estar explicando isso para vocês. E depois o esquema é esse aqui, pessoal. O esquema é esse aqui, ó. O esquema é esse aqui. Eu vou colocar aí na referência ali do componente que está em uso agora, né? É o que está em uso agora, né? Lá positivo, 78 volts e tal. A tensão de saída lá são 9,6, né? Enfim, vou colocar a referência do CI ali. Você está montando, se por acaso vocês não viram esse esquema direito, vai lá no esquema do som mesmo e olha por ele e só vai fazer as trocas dos componentes, né? É que eu vou colocar aqui o LM358, segura aqui, por favor. Eu vou até arriscar logo agora para vocês verem. Antes eu vou ligar o som novamente para você já ver aqui que tá tudo certinho. Deixa eu ver se tá tudo bloqueio aqui, tá? Beleza, eu vou ligar. Tô ligando aqui a tomada. Voltou aqui, funcionar. Vou ligar de novo. Ó, deu proteção aqui, alguma coisa. Eu errei ali na hora que eu estava fazendo algum procedimento ali. Vou olhar o que foi. Pra vocês verem que dá errado. Se tiver alguma coisa que deu, que não ficou bem encaixada ali. Pode ser que quando eu mexi ali ficou. Pode ter gerado mau contato. Eu vou desligar para ver o que foi. Virar aqui, ver se gerou algum mau contato aqui na alimentação. Que se tiver.
ele falha. Ou na hora que eu tirei aqui eu posso ter derrubado um pouco de solda embaixo, né? Ter grudado que realmente ia tirar a placa e não tirei. Tirei por cima. Vou conferir aqui o que foi que eu fiz errado. Deixa eu dar uma conferida aqui. Vou usar o multímetro aqui para conferir. Segura aqui para mim ver aqui se tá tudo ligado aqui. Eu tirei ele para cá, não foi? Deixa eu pegar ali. Se o vídeo for ficar muito longo, a gente dá uma pausa aí, porque para encurtar mais. Se for ficar, calma aí, segura aí. Eu vou ver se eu dei alguma consequência, se tá conectado mesmo ou não. Ah, tá aqui, achei o erro. Mostra aqui. Na hora que eu fui tirar a placa, eu tinha tirado o cabo, eu não inseri o cabo. Como se diz, essa fonte aqui é a mesma coisa também dessa ponta aqui, ó. Ela fica sem essa plaquinha aqui, ela faz a mesma coisa, dá a mesma proteção com essas fontes fora do lugar. É a mesma coisa de estar desligado isso aqui, ó. Então era isso que acontecia antes. Agora vamos encaixar aqui. Eu tinha esquecido, mas antes eu vou descarregar para não dar aquele choque, né? Vou descarregar, vou pegar um componente aqui para descarregar. Deixa eu pegar aqui, tá aqui. Eu gosto de encaixar depois que... Eu gosto de descarregar antes. Pronto. Já deu uma descarregadazinha ali. Eu tenho lâmpada para isso, mas agora... Olha aí o que aconteceu aqui. É isso mesmo, o vídeo é isso aí. A gente quer fazer aqui um pouco corrido para dar tempo de terminar a gravação. O celular tem pouca memória, né? Vamos ligar novamente aqui. Voltou, agora vamos apertar aqui. Play switch, mas vou trocar aqui a função. Aqui iniciando. Aguarde. Iniciando. Deixa eu terminar ali que eu já vou apertar aqui. Ele não vai conseguir porque o CD está desligado. Vou esperar. Esperar mais um pouquinho. Se ele não for, eu aperto aqui na função. Ele está tentando ler o CD, mas não... Já vou trocar já. Já foi pro AM. FM. Olha lá. Aqui, ó. Estudo mostra que partidos devem mudar em relação Tá vendo aqui, ó? às candidaturas femininas. Proposta em tramitação na Câmara regulamenta a mineração. Tá sem, ó. Tá vendo? Tá sem os componentes aqui, ó. Tá sem o CI. Os N estão. Os transistores eu tirei fora. Estão aqui, ó. Tá até, ó, estragado. Eu tirei assim mesmo porque eles estavam estragados mesmo. Já tinha medido antes. Já tava em curto. Municípios em área de fronteiras. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. A Alessandra tem mais detalhes sobre o tema. Um estudo da consultoria legislativa da É ruim Câmara dos esse Deputados equipamento mostra aqui, hein? como se dá o crescimento Pra dos focar, hein? municípios localizados em áreas de fronteira. O levantamento revelou que é necessária a coordenação entre União, Estados e municípios para avaliar o potencial econômico de cada Outro tá região, aqui. o que varia de acordo com a Mas às vezes dá pra organização dos verificar. municípios. O Brasil faz fronteira com É 10 outra países. pecinha, tá Tem vendo? quase 17 mil quilômetros, com 2 terços. Deixa eu abaixar aqui o do volume pra total. estar falando resumindo isso aqui. Vamos ver se eu consigo resumir, que eu tô vendo que tá alongando. Ah, tá aqui o restante. O restante tá aqui, o outro aqui. Tá vendo? É o C1027 e o A1023, se eu não me engano. Deixa eu ver isso mesmo. É. 1023. A1023. A negativo positivo. Esse aqui foi o CI do pré que estava com defeito antes. Eu troquei. Antes não, quer dizer, depois que solucionei o problema da fonte, tinha um problema no pré. Então eu resolvi o problema do pré na sequência ali do vídeo anterior. E eu já vou fazer a aferição de tensões para você ver na plaquinha aqui. Antes disso eu vou colocar aqui as anotações aqui no esquema que vocês verem qual é. Só segura aqui para mim. Aqui. O vídeo é assim mesmo.
Depois eu vou ver se eu me organizo mais para fazer um negócio mais adequado. Vê se procura uma luzinha para clarear mais aí pro pessoal ver. Deixa eu ir pro lado daí, é melhor. Senão não fica ruim. Só puxa um zoomzinho pra, sim, assim, para ficar mais visível assim. Não tem nada que eles fiquem de ponta cabeça não. Pode iniciar a gravação. Tá certo. Tá com o resto aí. Mas olha o LM aqui, ó, 358. Deixa eu só procurar aqui o LM qual. Deixa eu ver se é esse que eu tô com ele na mão. Pode ficar mostrando o esquema aí. Pode mostrar o esquema direitinho aí, ó. O pessoal vê o esquema aí. Enquanto eu checo aqui o componente aqui que vai LM358. LM358. Esse componente aqui é o LM, CI aqui. O CI aqui é o LM. LM 358. Esse componente aqui, esse CI, tá? É o LM 358. Aqui é BD 139 e esse aqui é o BD 140. Pode ser 136 e pode ser BD 135. Pode ser esse, é esse que eu estou usando, mas pode ser esse e pode ser esse aqui. Vou botar aqui embaixo, BD. Aqui também. BD. Entendeu? Aqui eu estou usando, aqui ó, tá vendo? Aqui é 2 resistor de 22, lá na placa, né? Aqui não, esse que está no esquema aqui é esse aqui, ó. É o valor, é esse aqui. Esse é o valor que está no projeto original. Esse aqui é o valor que eu coloquei aqui, é esse, 10K. 10K. Por quê? É 2 resistores de 22 que vai dar 11K. Então eu coloquei de 10 e outro de 10 que é mais comum encontrar do que tá colocando 2 resistores de 22 aqui para dar 11. Onde é porque lá é uma soma da corrente para dar a corrente certa, né? Eu aqui já fiz uma soma variada, então ele já vai pegar, o Zen já vai fazer essa tensão de 10 volts aqui e vai jogar 9 volts aqui. Vamos lá. Vamos fazer a aferição lá de medição. Eu não posso explicar mais detalhado e mais pacificamente porque o vídeo não vai dar para ser concluído por causa do tempo e ao mesmo tempo por causa de memória também do celular. É um aparelho de celular que é pouco. Então eu tenho aqui essa referência com relação às fontes altas e com relação ao ponto de saída aqui, tá? Eu tenho 39,3 no caso da fonte e 39,3 mais e 39,3 menos, que seria o ponto de referência para todos os circuitos lá com relação ao massa aqui. Tudo que eu estou falando nessas extensões é tudo com referência a esse ponto aqui. Agora vamos medir aqui. Deixa eu ver se consigo pegar aqui, ó. Aqui, ó, eu vou colocar aqui esse ponto aqui com a tensão alta aqui, ó, mais deu 39, certo? O ponto de referência aqui no meio deu 39, aí eu vou agora pegar o ponto do lado menos, do lado da lata aqui, ó. Deu 38,9, que é 39 também, tá? 38,9 é 39 também. É uma pequena, é uma diferença de 1 volt, de 1 milivolts, né? Ali, ó. Entendeu? Agora vamos lá de novo. Aqui a fonte alta, como eu estou medindo ali, a fonte alta que vem da fonte alta ali, ó. É o mesmo ponto, ó. 139. Essa diferença aqui, sabe por que está nessa diferença? De 139,5 que lá está dando 100 e aqui no lado baixo, aqui que a lado terra está dando 139. Ah, voltou normal, veio normal. É o multímetro, veio normal, deu normal. Deu tá certinho. Conferido, né? Então é isso daqui que esse circuito está fazendo. Ele equilibra as duas tensões. Ele pega o lado negativo e faz uma referência para cá, negativa, e pega o lado positivo e faz uma referência para cá, positiva. No meio das duas tensões tem a variação dos capacitores que tem aqui, ó.
só que eu estou usando aqui já externo. Outra coisa, pessoal, quando você for usar o capacitor na plaquinha que você for montar um circuito, tem que usar o capacitor igual, ou seja, o mesmo fabricante, a tensão de 50 volts por 220, porque se usar um capacitor diferente e um capacitor ele não tiver bem assim, não tiver novo, se um capacitor tiver com uma capacitância de diferença, vai dar diferença também no nível de tensão aqui, ó, no meio. Tem que estar exato ali no meio. Porque se ele der uma fuga diferente do outro no meio, vai dar uma tensão diferente aqui, isso pode desequilibrar o circuito lá também, pode dar um erro, pode dar proteção e tudo mais. E você achar que tem problema no som, e não tem problema no som, tem problema com a dinâmica da placa. Então a placa ela tem que entregar as tensões corretas aqui no centro, né? Tanto para mais como para menos, ou seja, para o terra, a carcaça da lata, para esse ponto de saída, que é aqui, ó. Aqui, ó, é esse mesmo ponto que eu estou medindo, é o ponto lá da plaquinha, 39.9, 38.9, que é o 39. E outra coisa, qualquer diferença que der nessa alimentação aqui, na hora que não está dando aqui agora, eu vou pegar do lado positivo, vai dar uma diferençazinha. Não tem muita importância, mas às vezes pode acontecer. Tá vendo aqui, 39,6? Essa diferença não é a diferença da tensão aqui, ó. A diferença está no N, na qualidade do N. Esses dois N aqui de 5,6, que eu ainda vou marcar, eu esqueci, 5,1 cada um em série. Esses dois N que estão em série aqui para fazer os 10 volts, eles não são de boa qualidade. Eles são N comum, assim, avulso. Não é da Panasonic, não é da Philips. Eu não sei nem que marca é. Eu só sei que eles não são de precisão. Ele é Zen, mas não é uma marca de precisão para você colocar ele, dar aquela tensão exata. Quando eu testo eles aqui, eu vejo que eles têm variações de tensões de um para outro, de 1 volt, 2 volts de diferença. Isso não pode, mas às vezes dá para tolerar em algum circuito. Então nesse caso aqui ele está dando essa pequena falha de compensação, que deveria estar exato, está dando esse desequilíbrio por causa dos Zen. Um Zen aqui, esses Zen eles têm diferentes tensões. Na hora que a gente está usando ele tem diferentes tensões. Ou seja, um ele vai dar 9, alguma coisa, outro vai dar sempre vai dar uma diferença de 9 para mais. Então, de 9 sempre é 9, mas sempre tem as pontuação da vírgula para mais. Então eu vou colocar aqui qual o Zen que eu tô, só a posição do Zen, não a marca, porque eu não tenho a marca daquele Zen ali. Mas o certo é colocar de 10 volts, mas se você não tem, nesse caso eu coloquei aqui um Zen só de 10 volts, né? Mas na verdade ele tá lá 2 N's em série de 5.1. No caso, o Zen que eu estou usando aqui é 5.1, 2 em série. Então eu estou usando assim, ó. Vou desenhar aqui rapidamente para vocês verem. Eu estou usando 2 N assim, ó. Ó, veja bem. Para os dois lados eu estou usando o Zen assim, ó. Estou usando o Zen assim, ó. Vou ver se eu faço melhor, entendeu? Estou usando ele em série. 2 N de 5,1 volts. 5,1 volts. 2 N, tá? Estou usando eles assim, ó. No lugar de usar um Zen, isso porque eu não tenho, tá? Por isso que eu estou usando assim, ó. No lugar de eu usar um Zen de 10 volts, eu estou usando 2 de 5 em série, tá, pessoal? Para fazer uma equivalência, tá? A equivalência de 1, esses dois em série, entendeu? Eu estou usando assim, ó, tá? Vamos ver se eu consigo aqui fazer um mais bonitinho. Vamos ver se dá tempo aqui. Então, pessoal, se vocês gostaram desse resumo aqui, dessa ideia aqui, vocês dá um like aí, ajuda no canal aí, para mais na frente eu estar fazendo mais vídeo para vocês a respeito de soluções de problemas, né? Eu pretendo fazer mais, mas o tempo não me deixa fazer tudo isso. Eu gostaria de estar fazendo, porque eu amo trabalhar com eletrônico, fazer essas coisas aí, mas a gente tem outras tarefas para estar fazendo e a gente não tem todo o tempo para... Mas quem sabe mais para frente, né? Pode chegar no denominador comum aí e estar realizando esse trabalho com mais eficiência. 5,1 e 5,1 seria isso. Como eu estou usando no caso da equivalência de um só, equivalente a esse aqui, né? Equivalente 2 de 5 para dar 10, né? No caso, né? 2 de 5 para somar 10. Então é isso que o que está nesse esquema lá na plaquinha, tá sendo assim. Aqui eu coloquei um desenho Zen só, né?
Mas na verdade ele é 2 em série. Aqui e aqui. São 2 N's em série, assim, ó. Tá vendo? Ponta negativa com ponta, ou seja, anodo e cátodo, né? Enfim, anodo, pra vocês verem, cátodo aqui, pra vocês entenderem melhor, tá? Anodo, que é a sigla lá do, né, do símbolo do ó, anodo e cátodo, né? Em série. Aqui depois anodo de novo e cátodo aqui, tá? Desculpa aí, eu vi desviar um pouquinho, que eu tô escrevendo ali, desvia um pouquinho. Tá vendo? É isso aqui, ó. Tô usando, porque na ausência do N de 10, eu tô usando 2 de 5,1 aqui no esqueminha da plaquinha lá. Eu tô usando 2, porque eu não tenho um N de 10. Aqueles N de 10 que estão na placa do som estão com defeito, estão abertos, né? E os 2 transistores também estão abertos. É por isso essa ideia de fazer essa placa, esse desenho aqui, fazer o mesmo circuito para resolver o problema do som, sem precisar estar colocando lá no som, porque senão seria uma gambiarra, aí ficaria um negócio, né? Mas se o som da pessoa é seu, você pode fazer sua gambiarra, se você quiser. Eu não chamo gambiarra, eu chamo de solução. Gambiarra é aquilo que está feito sem procedência, mas isso aqui tem procedência, tá tudo sobre medida, como dizemos assim, né? Tá tudo sob medida, né? Uma gambiarra é aquilo que você não sabe nem que funcionou. Enganchei o fio aqui, deu certo. Não, não é isso. É a procedência, ou seja, tem procedência. A ideia ela é feita dentro de um cálculo, tudo bonitinho, é testado antes de inserir lá no aparelho. Quando vê que está tudo funcionando, eu testo primeiro fora. Quando eu vejo que está tudo balanceado, fazendo aquilo que eu vejo que tem que fazer ali, aí eu vou e ligo, e dá tudo certo, e deu tudo certo. Foi ligar, funcionou, embora tinha um pré com defeito, mas foi resolvido, e é isso daí. E depois a gente vamos estar fazendo mais detalhes aí, tá criando mais ideias para estar solucionando ferramentas, né? Que isso não deixa de ser uma ferramenta, porque você tem uma plaquinha dessa aí, ó, chega um som, tá estourado ali, ó, opa, vou inserir minha plaquinha ali, já vou monitorar as outras funções ali. E aí a gente pode estar criando essas soluções futuras aí. Eu vou estar estudando mais esses tipos de defeito, né? Esse tipo de defeito desses aparelhos, estudando as funções dos micros, todas as funções de proteção, essas coisas, para eu poder também depois dar tentar ajudar vocês ali na procedência do esquema ali, né? Tá explicando todos os detalhes do esquema, né? Para poder vocês entenderem melhor acerca desses aparelhos, né? Apesar que tem muita gente que já tá tão por dentro desse assunto, né? Já trabalha com bastante tempo, tem experiência com esses equipamentos, mas não deixa de ser